Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 18º domingo do tempo comum e estamos dando continuidade à leitura do Evangelho de São João, capítulo 6. Vamos novamente, de modo ainda mais profundo, falar sobre a Eucaristia. Bom, a primeira leitura, retirada do livro do Êxodo, no capítulo 16, vai nos falar do pão do céu. E nós encontramos assim no versículo 4. O Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover para vós o pão do céu. Ora, isso acontece quando os filhos de Israel reclamam pela falta de carne e pela falta também de pão que tinham em abundância. Aqui nós nos colocamos diante de uma situação muito importante para nossas vidas. O pão do céu é dado no caminho de libertação para aqueles que são chamados a viver a liberdade em Deus. E a carne em abundância e o pão em abundância se encontravam para os filhos de Israel naquele momento dentro de uma condição de escravidão. Há muitas pessoas que preferem saciar suas paixões e assim manterem-se escravas, quando o Senhor nos chama a todos a vivermos na sua graça, diante de sua presença. Isso significa que não nos faltará pão nem carne, e por isso a ideia de um cuidado providencial para com aquelas pessoas que passam fome é muito importante em nossa igreja, porque o Senhor providencia para o outro, muitas vezes, quase sempre, através de nós. É assim que, tendo pouco, mas tendo liberdade, esta é a vontade do Senhor para nós. Afinal de contas, como o povo passando pelo deserto, nós por aqui também somos peregrinos e todos nos direcionamos à vida eterna, a Jerusalém celeste, a terra prometida. No Evangelho nós encontramos Jesus como o verdadeiro pão que desce do céu. Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão de Deus. Diferente do maná, é o próprio Senhor que veio, o Filho de Deus, para nos trazer vida, para alimentar a nossa alma, o nosso coração e nos conceder um dos frutos maravilhosos deste grande e salutar alimento. Sendo salutar, ele nos cura do pecado, nos cura dos vícios, nos cura de toda a escravidão. O Senhor, portanto, nos concede a vida eterna. E entendemos a vida eterna como vida em plenitude, como uma vida cheia de graça, como uma vida na graça, como uma vida vivida na presença de Deus. É assim que em João, no capítulo 6, encontramos esta grande realidade de Jesus que dá a vida ao mundo, Jesus que é o pão do céu, Jesus que é o pão de Deus, é Jesus o nosso Senhor que verdadeiramente nos concede a vida eterna. Esforçai-vos, nos diz o Senhor, devemos nos esforçar para receber o pão do céu, para receber o pão de Deus, para receber o pão da vida. Sim, o pão da vida que nos dá a vida eterna. Jesus vai nos dizer que devemos nos esforçar pelo pão que não perece. Então, e como? Pelo alimento que não perece, pelo pão que não perece. E como devemos nos esforçar? Realizando a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? O Senhor vai nos dizer, a obra de Deus é ir até Ele, é crer no Senhor, acreditar naquele que o Pai enviou. Irmos até Jesus e assim nos deixarmos comover, deixar o nosso coração se entreter, deixar o nosso coração ser transformado. O pão da vida que é Jesus é a Eucaristia. É exatamente a Eucaristia que nos permite essa transformação do coração, porque é Jesus que transforma o nosso coração. E exatamente como isso acontece? Ora, o Senhor nos concede a graça de termos realmente o nosso coração movido pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo de tal forma que nós somos capazes de renunciar, vai dizer São Paulo na carta aos Efésios, na segunda leitura, renunciar ao homem velho. Sim, renunciar ao homem velho, cuja característica maior é viver de acordo, escravo, melhor dizendo, escravo das paixões. Sim, assim nos diz São Paulo. O homem velho, ele fica preso, ele se deixa corromper por paixões enganadoras. Muitas pessoas até pensam, mas São Paulo vai nos dizer, devemos abandonar esta inteligência que fica apenas em teoria e devemos voltar o nosso coração para a prática. Então, ir para a prática significa renunciar a este homem velho
e essas paixões. Então, renunciar a teorias e sabermos muito de Deus, mas não sermos de Deus, significa nos revestir do homem novo. Sim, vai dizer São Paulo que nós devemos renovar o nosso espírito, a nossa forma de pensar e nos revestir do homem novo. Esse homem novo que, movido, repleto da força e da graça do poder de Deus, pela própria presença de Jesus em sua vida através da Eucaristia, é aquele que caminha na justiça, louvando e bendizendo a Deus. É aquele que vive na santidade, sempre na presença de Deus. E como vai dizer o Santo Padre o Papa, no único rosto, no rosto de Deus, encontramos o próprio rosto daquele que nos criou e o rosto do outro, a quem nós devemos amar e cuidar. Nisto está a justiça, prestar a Deus todo o culto e a santidade, na presença de Deus, amando-o sempre e amando de modo concreto e feliz na ajuda e no socorro daqueles que precisam de nós. É assim que a Eucaristia transforma o nosso coração. É assim que a obra de Deus se realiza. É assim que, nos aproximando do Senhor, temos a graça, verdadeiramente de crendo nele, já vivemos não mais como homens escravos e mulheres escravas do Egito, mas como homens e mulheres que caminham para a terra prometida. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor deu a comer o pão do céu.